Bom, então eu vou começar. Então, primeiramente, queria agradecer a todos, né, por estar aqui hoje, essa hora. Essa aula, a partir de uma iniciativa de ajudar os alunos da Liga Acadêmica, né, de Medicina do Esporte. E essa aula foi feita aí com muito empenho, né? E acho que cada slide é uma aula. Então, assim, eu vou tentar ser o mais sucinto e o melhor possível. Qualquer coisa, vocês entram, chama aí, tiver alguma dúvida, a gente vai tentando conversar, né? Então, para quem não me conhece, a minha formação é pediatra, cardiologista pediátrico, ecocardiografista, e de 2017 para cá eu comecei a estudar um pouco mais o esporte. O esporte sempre esteve presente na minha vida. E hoje, com essa aula, avaliação pré-participação, eu queria sair um pouco daquele modelo de eletro, libera e trazer para vocês uma avaliação multidimensional, profissional e plantar uma sementinha aí para quem gosta, para quem trabalha, né, com o atleta, né? De vez em quando eu peço alguns exames, algum colega pergunta por que que pediu, né? Então, aqui eu vou tentar esclarecer um pouco disso, beleza? Então, vamos lá. Por que avaliar, né? Então, sim, a princípio, as aulas que a gente assiste sobre avaliação pré-participação, elas são muito focadas ali na parte cardíaca, né? Então, assim, os eventos cardiovasculares, eles existem, né? É, Com a introdução do eletro, né, vocês vão ver que diminuiu bastante esses eventos cardiovasculares, né, mas não é 100%, né? Todo dia a gente se dá com notícias aí, né, de alguns atletas, principalmente amadores, tendo algum colapso, morte súbita aí no esporte. As lesões também são frequentes no esporte, lesão articular, muscular, né? E a performance, claro, vai depender de saúde. A pessoa sem saúde, ela não vai conseguir performar, né? Então, assim, a avaliação ela tem impacto quê? Na segurança, na disponibilidade do atleta para poder competir, né? Nós que trabalhamos, por exemplo, dentro de um clube de futebol, você tem que gerenciar tudo aquilo ali para o jogador estar, né, disponível para o técnico, disponível para a corrida. Uma classificação prática. Então, a gente vai tentar distinguir, né? Atividade física é qualquer movimento. Você está mexendo a mão, escovando o dente, você está fazendo uma atividade física. O exercício ele já é algo mais planejado. O esporte é quando você já começa a introduzir competição nesse exercício. O esportista é aquele que pratica o esporte. O atleta, ele treina para performance, né? Ele pode ser tanto amador como profissional. E o alto rendimento, e aí seria uma elite competitiva? Não sei. Né? A gente tem vários atletas amadores hoje que levam uma vida quase que de uma elite competitiva, de alto rendimento, né? Alimentação, é treino, é sono, é peso. Então você trabalha e controla várias variáveis, né? Então a gente está liberando o atleta ou entendendo o atleta, né? Essa aqui é uma pergunta que fica assim, a gente estudando, fica, pô, eu tô só liberando, a pessoa às vezes manda mensagem aqui, ele me faz um atestado aí para liberar, para entrar na corrida. Aí a gente fala que não, né? As pessoas não entendem, né? Cara, isso não é só um atestado. Isso aqui não é só um atestado, não é um atestado que eu vou te dar aqui, não é bem assim que funciona. Isso é o meu trabalho. Então, assim, vocês vão ver. Então, o que que é essa mudança de paradigma, né? Essa avaliação tradicional, detectar a doença e liberar para o esporte. Beleza, ok, dá para fazer, é tranquilo. Agora, a avaliação moderna, né, que é identificar o risco, acompanhar ao longo do tempo para tentar otimizar o desempenho dessa pessoa, né? Então, assim, não é só liberar, né? Não é só fazer um atestado ali e ó, tá liberado, né? Existem algo mais por trás e a gente vai começar a desvendar isso aqui.
Qual que é o problema da avaliação atual? É o que eu te falei, até atletas liberados ainda podem, né, apresentar eventos, né? Assim, em toda a triagem, todos os exames que nós fizermos, ainda assim, eu acredito que nunca vai ser 100%, né? O corpo humano ele é muito complexo, né? E envolve várias variáveis ali que pode levar, né, a um evento súbito, a uma morte súbita, né? Calor, alimentação, enfim, né? Quem pratica sabe toda essa dificuldade, ambientes que a gente compete, né? Então, nunca vai ser 100%. E no contexto esportivo, as lesões vão continuar ocorrendo e bom, é aquilo, se as avaliações, né, se a avaliação fosse suficiente, a gente não teria eventos em atletas já avaliados, né? Então, assim, elas vão acontecer, nós vamos tentar minimizar isso aí, e então, dentro do espectro do esporte, né? Então, nem todo atleta é igual, né? Então, é o que a gente falou, você tem um esportista recreacional, um atleta competitivo, de alto rendimento, né? E a partir do momento que isso vai progredindo a complexidade, né, de carga, de exigência fisiológica, de complexidade e também do risco, né? Então você começa a acumular carga. A gente precisa ter todo um cuidado, né, com alimentação, psicológico, né? Os exames têm que estar ok, né? Primeiramente ele tem que estar saudável para poder competir. Então, basicamente, existem dois modelos de pré-participação. Esses são os modelos básicos. A gente tem o modelo americano e o modelo europeu. O que que é isso? O modelo americano, ele fala que uma boa anamnese, um exame físico, você já poderia liberar o atleta, você já poderia liberar o atleta para ele, né, praticar atividade física, o exercício físico, a competição. O modelo europeu, ele já introduz o eletrocardiograma nessa avaliação. Então, seria uma anamnese bem feita, junto com o eletrocardiograma e o exame físico, você poderia estar liberando esses atletas. Então, a base da avaliação é uma boa anamnese, né? Para quem é do futebol, a FIFA ela tem um, para quem é do futebol, a FIFA ela tem essa avaliação pré-competição que você consegue usar ela é bem detalhada, tem a parte cardíaca, tem a parte osteomuscular, né? É, a diretriz brasileira ela é de 2019, mas ela nos dá um caminho, né, para o que precisa ser perguntado dentro dessa história, né, pessoal e familiar, o que, que não pode faltar. Sintomas ao esforço, história familiar de morte súbita, diagnóstico prévio de alguma doença e uso de substâncias. Mas, assim, é aquilo que eu estava falando, não é um atestado, né? Você vai ali, doutor, me dá um atestado aí, tá beleza, só para me competir. A gente precisa fazer uma anamnese bem feita, né? Fazer uma anamnese, buscar outras coisas, né? Então, esse artigo do Comitê Olímpico, ele é bem interessante, porque eles pegaram 247 adolescentes, né, que iam competir nas Olimpíadas, né, da Juventude, e dentro desses 240, 12% tinham algum tipo de patologia, pulmonar, endócrina, infecciosa, neurológica, psiquiátrica e cardiovascular. Então, é aí que está a importância de você fazer uma boa anamnese, conversar com o seu atleta, com o seu cliente, né, e buscar as outras coisas que estão ali por trás. O que, que adianta o cara não ter uma doença cardíaca grave, mas vai competir com asma? Vai competir pré-diabético ou diabético ou com algum distúrbio na tireoide. Então, a anamnese ela vai guiar, a anamnese ela vai nos guiar ali para, né, um diagnóstico de outras causas não cardíacas, né, que possa estar ali às vezes comprometendo ou necessitando de algum tipo de tratamento. E aí vem a questão dos exames, né? Pô, qual exames que eu vou pedir? Assim, os exames, eles não são obrigatórios, né? Eles não têm, você não teria que pedir nenhum exame, mas eles vão ser guiados ali pela sua anamnese. Você está conversando, você percebe um risco familiar, para alguma doença cardíaca, colesterol, ou, enfim. Então, você vai guiar os exames de acordo com aquela conversa inicial.
É lógico que, assim, se o atleta, se quem vai começar a atividade física, né, o esportista não tem nenhum exame, você pode pedir exames básicos, né? O médico pode direcionar ali exames básicos, mas, assim, dentro de uma rotina. Mas eles não são necessários para você liberar esse atleta. O papel do eletrocardiograma é essa figura aqui embaixo, esse gráfico, ele mostra esse é um gráfico antigo, e é um gráfico básico, vamos dizer assim, da cardiologia do esporte. Só que ele tem um viés de ter sido feito na Itália. Então, se a partir do momento que eles entraram, começaram a fazer a triagem com o eletrocardiograma, o número de eventos súbitos no esporte ele caiu drasticamente. A Itália, sabidamente, ela tem uma incidência maior, uma prevalência maior de alguns tipos de cardiopatias que podem causar eventos súbitos aí no esporte. Mas aqui no Brasil e como na Europa, é indicado fazer o eletrocardiograma, cara, anualmente. Né? Atleta de alto rendimento mesmo, a cada 6 meses. Um eletro normal hoje, daqui uma semana, daqui 15 dias, um mês, ele pode estar normal. Então, é um primeiro screening ali que a gente pode já estar fazendo para excluir quase todas as doenças. Mas ele não é 100%. Ele identifica bem algum tipo de doença, principalmente abaixo dos 35 anos, né? Você tem as miocardiopatias hipertróficas, displasia ritmogênita do ventrículo direito, origem anômala de coronárias, que são as principais causas de morte súbita abaixo dos 35. Acima dos 35 anos, a principal causa seria doença arterial coronariana, né? Seria um infarto. Um eletro de base, ele não ia diagnosticar alguém que tivesse um risco para infartar, né? A gente teria que lançar mão de outros exames ou fazer uma anamnese muito bem feita, né? O que a gente faz dentro da cardiologia de esporte? Você acaba fazendo uma anamnese para ter uma noção do risco cardiovascular que esse cara tem. E dependendo do risco cardiovascular que esse cara tem, você acaba pedindo alguns exames a mais para você poder otimizar esse, se esse risco é leve, moderado ou alto, né? Então você consegue, através da anamnese, e começa a solicitar alguns exames. Esse cara que às vezes tinha um risco leve, ele pode ir para um risco moderado, e aí você precisa, às vezes, tratar, cuidar, ficar mais de perto. Mas isso não é né, o objetivo principal da aula. A gente tem que entender isso. Acima dos 35 anos, a principal causa é doença arterial coronariana. Então tem que ficar esperto. Já é considerado atleta master. Abaixo de 35 são doenças, não vou dizer só genéticas, né? Mas são doenças que fora do infarto, né? Porque aqui todo mundo que tem um evento súbito infartou, mas na verdade a gente não sabe o que aconteceu. Não vai para não vai para autópsia, então a gente tem que ter essa noção. Então, o eletro ele tem algumas limitações, né? Então, assim, ele não detecta doença coronariana, ele não detecta origem anômala de coronária, né? Ele não detecta dilatação aórtica, né? Tem algumas pessoas que ela tem algumas doenças, fibrinopatias, às vezes a pessoa é completamente normal, mas ela tem uma dilatação da aorta, e aquilo ali, no longo prazo, aquilo pode romper e causar uma morte súbita. Aqui é só para exemplificar, não vai ser da aula hoje, né? Nós vamos ter uma aula de avaliação básica do eletro e depois nós vamos entrar no eletro do atleta mesmo, né? Como interpretar isso. Mas a gente tem que ter essa noção. Então, se o eletro ele não diagnostica 100% da coisa. Exame físico bem feito, uma conversa, está sentindo alguma coisa na hora que pedala, tem história familiar, o exame físico, já tem exames recentes, ou já teve algum exame que mostrou alterado. Então, essa conversa inicial, tá ali perto, entendendo, junto com a elétrica, a gente já vai pegar bastante coisa, mas não é 100%. Teste ergométrico. Aí vem uma. Ele não é um exame de rotina. Né? É indicado quanto? Sintomas ao esforço, fatores de risco cardiovascular, atividades de alta intensidade. Então, opa, não é de rotina, mas atividades de alta intensidade. Pô, tem um tanto de gente aqui que pratica em alta intensidade.
mesmo não sendo um atleta de alto rendimento, de profissional. Quantos amadores a gente não vê aí, né, realizando esse tipo de atividade? Então, será que já não seria indicado? Né? Ele avalia a resposta hemodinâmica, arritmias, isquemia, né, que é o infarto, principalmente acima de 35 anos, que é a principal causa, mas ainda assim a gente sabe que ele não é 100%, né? Ele, se tiver uma obstrução bem bacana, né, ele pode dar até mesmo negativo, né? A gente tem que entender assim, o teste, quando você faz o teste ergométrico, você faz um risco. Qual o risco desse exame dar alterado, né? Se você pega uma pessoa que já tem um risco aumentado e dá positivo, opa, ok, a chance disso ser uma isquemia é alta. Agora, você pega alguém com baixo risco, ele dá alterado, opa, será que realmente tem? E aí começa a ficar um negócio meio duvidoso. E aí você pode lançar mão de outros exames ou junto com toda a história, exames de sangue, até mesmo liberar, mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. O que a diretriz fala? Crianças e adolescentes, para lazer, você faria avaliação inicial eletro, até 35 anos, avaliação inicial eletro, isso para amadores, profissionais e lazer, tá vendo? A partir de 35 anos, eles já colocam como considerar um teste funcional. O que seria esse teste funcional? Seria um teste de esforço, uma ergospirometria ou um teste ergométrico simples. Então, já seria como considerar. Acima de 60 anos, teria que ser feito. Vamos dizer, anualmente, teria que ser feito. Isso é o que a diretriz fala. Mas se você voltar lá atrás, você vai ver que atividades de alta intensidade já poderia entrar nesse rol aí. Às vezes eu tenho criança de 6, de 8, de 9, né? A gente que compete, eu principalmente ciclismo, tem de todas as idades aí que a galera compete, né? Tem que fazer o teste valômetro? Vamos voltar. Exame história, exame físico, algum exame. Esse cara tem um risco aumentado? Vale a pena pedir? Será que vale a pena passar num cardiologista? E aí avaliar bem e considerar. Ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. O ecocardiograma, a FIFA lançou agora um paper. O que ele fala? Aquilo que a gente conversou lá atrás. História familiar, exame físico e eletro. Beleza, ok. O eco é recomendado? Não de rotina, mas se você tem facilidade para fazer o eco, faça. Então, assim, o eco é um exame que hoje é muito disponível, né? Não é boa, sei lá, 20 anos atrás. Hoje tem eco em todos os lugares. O eco ele vai acabar preenchendo a lacuna que o eletro não preenche. Então, ele vai avaliar a origem das coronárias, ele vai avaliar a aorta ascendente, ele vai avaliar toda a aorta torácica e ver se tem alguma dilatação que coloque em risco. Mas é bom estar pedindo isso no eletro, que muitas das vezes eles não olham. Então, se ó, estou pedindo o eletro, é uma avaliação pré-participação, dá uma olhada na coronária, dá uma olhada na aorta. Então, ter pessoas de confiança para estar fazendo esse exame, que isso não é uma varinha mágica, que a gente encosta ali e vê tudo. Então, precisa estar de olho e ligado. Os outros exames da parte cardíaca, eles vão entrar de acordo com a necessidade. Avaliação musculoesquelética clássica vai ser uma limitação, uma avaliação básica. Você vai olhar, né, alguns movimentos, ver algumas características ósseas musculares, alguma coisa que chama atenção. Mas assim, o esporte ele é feito em movimento, então assim ele não consegue triar todo aquele atleta que está sobre o risco de ter alguma lesão osteomuscular. Você vai ver ali se tem um desvio de coluna, o tamanho das panturrilhas, se estão iguais, se estão diferentes, simetrias, mas você não vai conseguir prever com mais precisão quem está ali sobre o risco ou não de ter algum tipo de lesão. Então a gente sai, no primeiro momento, de uma avaliação, história, anamnese, exame físico, e aí a gente começa a colocar o eletrocardiograma no meio, então você já começa a pegar essas cardiopatias, menos gente começa a ter eventos súbitos, e aí agora o que a gente está precisando? A gente precisa melhorar a avaliação
a gente já melhorou a avaliação dos critérios, né, eletrocardiográficos, né, e já temos agora diretrizes, guidelines que podem nos ajudar a avaliar esse coração do atleta, né, as alterações eletrocardiográficas que são comuns, né, no atleta e talvez não seja tão comuns, né, em pessoas que não praticam atividade física com tanta longevidade ao longo do tempo, intensidade. E aí agora a gente está naquela fase de quê? De levar isso para o médico, levar isso para os profissionais de saúde, para eles começarem a entender esse eletrocardiograma, e aí a gente vai descendo na escadinha aqui até conseguir uma coisa que seja boa o suficiente para não ocorrer esses eventos súbitos, mas também que seja custo efetivo. Mas acho que a gente está indo para um caminho bem interessante. Então, aqui o que diz a diretriz, né? Então é aquilo que a gente já conversou, história, exame físico, eletro, tá elegível, beleza, pode ir lá fazer a atividade física dele, né? O eletrocardiograma é grau de recomendação 1A, isso é a diretriz brasileira, né? História, exame físico também, né? Nível de evidência e grau de recomendação 1, nível de evidência alto, então precisa ser feito, não tem jeito, não dá só para fazer um atestadinho, né? Cara, pode ser que você faça 1.000 atestados, 1.000 atestadinhos não dê nada, mas no dia que dê, aí é zebra, entendeu? Então você não tem nada anotado no prontuário, você não sabe o que aconteceu para se respaldar. É igual eu falei, assim, às vezes a morte não é cardíaca, né? Pode ser desidratação, pode ser hiponatremia, cara, tem várias outras situações que podem acontecer, mas se você, quem liberou esse cara? Doutor. Cadê o eletro? Cadê o anamnese? Onde que está escrito isso? Tem prontuário? Cara, se não tiver nada, a chance de dar zebra é grande. Então, não é só fazer um atestado. Então, nós vamos começar a transicionar para o atleta, né? O que que muda no atleta? Nós saímos daquele esportista, o cara que vai para academia, dá uma corridinha de leve, e nós vamos começar a entrar no atleta. O que que é o atleta? O atleta ele começa a ter um aumento de carga, repetição de estímulos, né? Uma maior exigência fisiológica, né? Aí que já começa a mudar um pouco o foco. Aí que a gente vai começar a sair. Pô, então acabamos aquela avaliação pré-participação, que todo mundo fala, que você vê. Beleza, história, exame físico, eletrocardiograma, não pegou nada ali. Se precisar de algum exame dentro da anamnese, solicita, para pensar sempre em outras doenças, né? Não adianta você liberar o cara com que não tem nada do coração com uma asma. Então, isso a gente já falou. Beleza, ok, tá tranquilo, o cara tá liberado para praticar atividade física, para competir. E aí, e agora? Tá liberado? Acabou? Tchau. Aí que entra esse algo mais que quem estuda a medicina do esporte acaba fazendo, né? Então você pega as pessoas que estão ali fazendo realmente treinos diários, estruturados, com suporte nutricional, né? A gente sabe da loucura que é e de tão difícil que é, né? Manter essa performance, né? Tendo filho, trabalho, mas enfim. Então a gente sai dali da doença e entra na lesão. Não é mais se ele pode jogar, agora é quem vai se machucar, né? Quem vai se machucar, quem vai conseguir performar, né? Psicólogo esportivo? Então, a realidade do atleta, né? Atletas competitivos de alto rendimento, alta carga de treino, exposição repetida, risco cumulativo. E, assim, o principal elo que você precisa ter na anamnese é que 50% já tiveram lesão. 50% dos atletas já tiveram algum tipo de lesão. E esse é o principal fator de risco. Lesão prévia, maior preditor de nova lesão. E aí, por quê? Déficits persistentes, frequentemente negligenciadas. O que é isso? O cara já teve uma lesão, então eu estou falando agora de atleta mesmo. Já fica de olho. O que eu já faço? Encaminho para fisioterapia para fazer uma avaliação funcional. Aqui, eu não sou fisioterapeuta. Eu faço a avaliação básica, aquela lá. Olha, eu vejo simetria, vejo se tem alguma coisa mais evidente, alguma perda de força. E aí, na hora que a gente começa a entrar no atleta de alto rendimento, eu já começo a pensar no quê? Numa avaliação funcional. Porque eu fiz avaliação estática.
E aquele músculo ali, será que na hora do movimento, será que está tudo ok? Aí entra a avaliação funcional do fisioterapeuta, que ele vai ver simetrias de força, essas assimetrias aumentam o risco, não quer dizer que vai ter, mas já aumenta o risco, então a gente já começa a fazer uma coisa mais preventiva. O cara vai, passa no fisioterapeuta, faz a avaliação funcional, vê como é que está, se tem alguma assimetria, se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, e aí, dentro da anamnese, pensar sempre na lesão. Teve lesão? Já tem fator de risco, já fica de olho. Imitação do exame físico, ela tem uma baixa capacidade preditiva, né? Ela avalia a condição atual, ela não prevê lesão. Assim, você já consegue ter uma ideia daquele cara ali, esse cara, vamos ficar de olho. Aí vai começar a entrar um tanto de coisa no meio, aí começa a embolar as coisas aqui. Porque o cara, ele não pode não ter déficit nenhum, tá tudo ok, mesmo na avaliação funcional, mas ele pode lesionar. Pô, por que esse cara lesionou? Será que ele dormiu mal? Será que ele está alimentando bem? Será que ele está hidratando bem? Como é que está o psicológico dele? Esse cara separou da mulher, então começa a entrar outras coisas. Então, se você ter um déficit ou não ter, não quer dizer que você vai lesionar. Mas se você ter o déficit de força, o que é isso? Você vai lá, vamos dizer que você vai medir força nos dois quadríceps. Opa, esse aqui está 10% a menos de força. Isso aumenta o risco de lesão. O cara está ali todo dia treinando a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Esse déficit, ele vai refletir em algum lugar. É tipo, você pega o cara, tem uma lesão no quadril, sente lá no joelho. Então, você ter essa avaliação do fisioterapeuta funcional, ela te ajuda demais. Principalmente nesse esporte que tem muita lesão. A dor que está ali persistindo, não está melhorando, faz uma avaliação funcional. Tá ok, corrigiu, a coisa ainda continua, aí você tem que começar a pensar em outras coisas: alimentação, sono, exames, carga de treino, a periodização, e aí a coisa começa a ficar mais complexa. Eu, como médico do esporte, aí eu tenho as minhas ferramentas para tentar usar, eu vou chegar lá. Então, aqui é sobre avaliação funcional, é aquilo que a gente estava falando, né? Isso aí é o fisioterapeuta que faz, né? Existem bons fisioterapeutas, né, que pode estar fazendo essa avaliação funcional, e isso aqui é uma aula, né? Não vou. Quem sou eu para ficar aqui, mas a gente tem que ter essa ideia. E aí a gente vai entrar agora no alto rendimento. O alto rendimento é o quê? Exposição máxima, alta carga, pequena margem de erro, né? Qualquer déficit pode gerar grandes consequências, né? Então, assim, a gente já sai daqui, liberou o atleta, não tem doença, tá liberado, tá ok. Agora nós vamos começar a gerenciar esse atleta. Então, é uma coisa que eu faço isso, assim, é muito de perto, porque você tem que estar atento a todos os detalhes. Exames, dormiu, é muita coisinha que a gente vai acompanhando ali. Então, qual que é o objetivo disso? É o cara estar disponível, é prevenir lesão, é ter performance, é ter longevidade. Então, a gente precisa. Cara, mesmo no atleta amador, né? O cara quer competir, então ele tá disponível, ele tem que estar bem, ele não pode estar com risco de lesão, ele tem que performar. Quando você fala do atleta profissional, aí começa a entrar outras coisas, entra dinheiro, entra família, né? Entra o investimento do clube, né? O cara, pô, investir não sei quantos mil nesse jogador, o cara chega lá e fica 6 meses no DM, né? Então, o modelo do atleta, ele tem que ser um modelo multiprofissional. Tem que colocar todo mundo. Mesmo no amador, se o cara tem condição, tem que colocar o fisioterapeuta no meio, tem que colocar o psicólogo no meio, a gente tem que colocar outros médicos no meio, se for o caso, né? Tem que um nutricionista, você vai dentista, então você começa a colocar um tanto de gente no meio para você tentar gerir tudo e minimizar tudo para ganhar 1%, 2%, né? Então, é cardiovascular, é músculo esquelético, é funcional, é metabólico, nutricional, é psicológico. Então, assim, não é uma avaliação, não é um atestado, tudo. Você tem que gerenciar tudo. Aqui, aqui tem profissionais de todas as áreas, né? E isso aqui é um modelo de periodização de um atleta de tênis. Então, olha, aqui, ó, na pré-temporada, nós vamos fazer esse tanto de carga, blá, 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 blá. Esse aqui do lado, que vocês vão ver, isso aqui é o meu Training Peaks. Isso aqui é meu. Então, eu estou avaliando o atleta, eu tenho que saber o que esse cara está comendo. Se eu for colher um exame aqui,
eu tenho que analisar esse exame aqui, ó. Eu tenho que saber, olha, ele foi aqui, foi uma competição. Eu vou colher aqui o exame para saber como é que está meu corpo pós-competição. Eu estou aqui na pré-temporada, eu vou colher o exame aqui sabendo que está pré-temporada. Então, eu preciso conversar, eu preciso saber do treinador o que, que ele está fazendo. Eu preciso saber do atleta como é que ele está se sentindo. Eu preciso saber do nutricionista o que, que esse cara está comendo. Eu preciso saber do psicólogo como que ele está reagindo a essa carga. Então tem que ser multiprofissional, não dá para fazer sozinho, não dá para mim eu colher um exame aqui, é o que acontece muitas vezes. O cara vai colher um exame, aí colhe lá tudo atrapalhado, o cara, meu Deus do céu. Aí chega aqui desesperado. Fala, mas você colheu isso quando? Ah, eu corri no domingo e aí na segunda eu aproveitei que eu não ia treinar, fui lá. Aí vai dar alterado. Mas para aquele dia talvez esteja certo. E aí a gente tem que pensar nos exames não como uma foto, como um filme, igual aqui, ó, tá vendo essas curvas? Eu colhi aqui, eu sei como é que tá. Aí eu vou interpretar, vou colher aqui de novo. Olha, vai ser em relação ao que. Então, é um filme, você vai analisando os exames e as tendências ao longo do tempo, sempre com os outros profissionais. Se o profissional de educação física está colocando carga, o cara está indo, o cara está indo. Só que aí o psicólogo já, opa, o cara está começando o neurológico, né, o psicológico, o neurológico está começando a abafar. E o cara tá indo. Eu vou, pô, vamos colher os exames do cara. Aí você vai lá e colhe e fala, acho que dá para, acho que tem que segurar um pouco. Aí segura um pouco. O cara volta. Então, e aí todo mundo conversando. Pô, será? Aí pelos exames eu vou chegar nesse ponto. Pô, será que esse cara tá comendo direito? Olha para você ver, o triglicérides dele baixou muito, a ureia tá aumentada. Será que esse cara tá faltando carboidrato, velho? Ô Nutri, vem cá. Põe carboidrato aí, faz contabiliza de novo aí, dá uma ajustada nesse carbo desse cara, na alimentação, e vamos ver. Aí o cara vai, ó, deu certo, beleza, olha pra você ver, ele conseguiu chegar, não tá deprimindo, não tá tendo gripe, tá performando, né? Pô, bacana, é isso aí, foi a alimentação. Vamos ver, qual é o exame de sangue dele aí? Ureia, creatinina, ó, pode ser que seja desidratação. Cara, você tá tomando água direito? Entendeu? Agora, não dá para mim fazer isso aqui dentro do consultório. Eu preciso das outras pessoas. Né? Lá no DM, eu fico ali, mas a gente vai gerenciando todo mundo, vai tendo ideia de todo mundo, vai pegando informação de todo mundo. Eu trabalhei muito tempo em CTI. Cara, você não trabalha sozinho. Você não vai, se não tiver uma equipe multiprofissional alinhada, querendo trabalhar junto, que é o mais difícil que eu vejo hoje, é as pessoas quererem trabalhar junto. Isso é uma dificuldade. Mas se tem as pessoas que querem trabalhar junto, tá, pô, dá para fazer muita coisa legal. Então, esse artigo aqui ele é bem interessante porque ele divide esses biomarcadores em várias regiões. Então, metabólico hormonal, perfil lipídico e renal. Então, eu, quando tenho realmente um atleta, eu peço todos esses exames. Todos esses exames. É o meu baseline. Eu não peço para aquele cara que vai começar a atividade física. Ah, vou começar na academia. Não, isso aqui é para o cara que já está, que é um atleta, né, que profissional ou amador, mas que realmente treina. Eu peço todos esses exames, todos eles têm fundamento. Então eu peço eles como um baseline. A partir dali, aí eu já peço algumas coisas mais específicas. Ó, cara, será que é o metabólico? Aí eu vou pedir alguma coisa dentro da parte metabólica. Será que esse cara tá com risco de overtraining, vou pedir algumas coisas. E aí tudo isso é o quê? Dialogando com todo mundo. Nesse ponto, eu já tenho que saber o que, que o cara está comendo, onde que ele treina, com quem que ele treina, papapá, papapá, para poder pedir os exames certos. Aí, às vezes, algum colega pega algum paciente, pô, colheu esse tanto de exame, para quê? Não sei o quê. Cara, eu não estou colhendo exame pré-participação. Eu estou colhendo o exame de um atleta pensando na temporada. A partir disso aqui, junto com todas as informações que a gente vai colhendo e discutindo, a gente vai pedir e vai fazer esse ajuste fino desses biomarcadores. Vitamina C, cara, é muito interessante na hora que você começa a esmiuçar isso e usar esses biomarcadores junto com a periodização, com o Nutri, com o psicólogo, as coisas começam a se encaixar. Eu colhei uma glicose aqui, não vai mudar em nada, mas eu colhei uma glicose em tal lugar, pensando em alguma coisa, aí sim, aí faz sentido. Não existe valor de referência.
Qual que é o valor de referência? Não tem um valor de referência para o atleta, assim, não estou pensando em doença, não estou colhendo esses exames pensando em doença. É lógico que se tiver alguma coisa na pré-temporada, você já vai e corrige. Mas isso aqui é a base para me colher alguma coisa lá na frente pensando no que quer que seja. Então, tem a composição corporal, existem vários métodos, né? Se você tem um nutricionista bom, ele pode fazer dobra cutânea, o profissional de educação física também, ele é capacitado para fazer isso. Eu tenho uma bioimpedância, que para mim é mais fácil, eu não sou capacitado para fazer essas avaliações de dobras, então eu uso a bioimpedância, né? A gente sabe que tem outras coisas, por exemplo, DEX, eu uso em alguns contextos, né? Mas, no geral, eu uso a bioimpedância, mas os profissionais que são capacitados, ele pode estar fazendo, né, a dobra cutânea, que também são métodos equivalentes, beleza? Então, cardiovascular no atleta, o elétrico a gente já falou, eu acho que o ecocardiograma é muito disponível hoje, tem que ser feito, né? Teste cardiopulmonar, aí eu tenho o meu viés, que eu faço, né? Então, eu uso bastante, mas eu uso um teste funcional, né? Nem que seja um teste ergométrico, né, comum ali, né? E aí cada treinador vai usar o método dele para prescrever o treino, vai ser por frequência, mas um teste ergométrico já ajudaria a pegar alguma doença ali do coração, vamos dizer assim, no esforço. E tem que sempre lembrar, quando você pedir o teste de esforço, o teste de esforço, às vezes a pessoa faz o seguinte: ele vai no laboratório, sobe na esteira, e eles usam, assim, 85% da frequência cardíaca. Chegou a 85% da frequência cardíaca, tem alguns lugares para fazer o exame rápido para o teste. Só que o que acontece? O atleta, o esportista, a frequência cardíaca dele, ela é normalmente, geralmente, muitas das vezes, ela é maior do que o esperado para a população geral. Aí o cara chega lá, 85% para o teste, o cara vem aqui, você fala, pô, e aí, como é que foi o teste? Chegou no máximo? Não, tava de boa. Aí, pô, tem que fazer de novo. Então, sempre que for pedir, colocar chegar ao esforço máximo. Borg 9, 10, tem que chegar no esforço máximo. Não é um teste válido, não dá para você colocar ali o seu atleta e ficar tranquilo, entendeu? Assim, você quer ficar tranquilo, eu quero ficar tranquilo com o meu atleta, eu não quero que ele tenha nada, então eu preciso ter segurança. O ecocardiograma é a mesma coisa. Tem profissionais de tudo quanto é jeito, né? Então é bom você, na hora do pedido, fazer o que você quer. Muitas vezes chega um pedido aqui, não tem nada escrito. Você não sabe nem, você pergunta o cara não sabe nem o que está fazendo aqui, entendeu? Então, assim, exame para o atleta, chegar no esforço máximo, avaliar a aorta, avaliar coronárias, fazer um exame minucioso, entendeu? Para você colocar o seu atleta sem risco. A ergospirometria, como eu falei, eu faço, e tem em alguns lugares, é um exame que eu adoro, eu amo, eu faço isso muito nos meus pacientes cardíacos, entendeu? Ela tem crescido muito, ela tem ficado mais disponível, a tendência é ficar mais disponível. O bom da Ergospiro, que além de eu ver a parte cardíaca, eu vejo a parte muscular, eu vejo a parte pulmonar, e pelo exame eu consigo detalhar algumas zonas de intensidade que servem para o treinamento. É um teste ergométrico com a máscara. A gente faz algumas análises de gases, e essas análises de gases vai me trazer algumas variáveis, tanto para a doença quanto para o treinamento. Então a gente começa aí tem a questão do monitoramento, é aquilo que eu te falei da periodização, né? Como é que você vai monitorar? Cara, existem várias formas de monitorar. Você pode ser por questionário, variabilidade da frequência cardíaca. Ano passado eu estava querendo fazer no Ipatinga salto horizontal, porque eu não tinha plataforma de salto. Cara, tem várias formas. Também não é o intuito dessa aula fazer isso, mas através desse monitoramento que você vai começar a entender o seu atleta, né? Quando colher o exame, quando pedir avaliação do colega, quando reavaliar, através desse monitoramento. Olha, tá saindo do que eu estou esperando. Pô, o que será que está acontecendo? Tá saindo, o que será que está acontecendo? Vamos pedir algum exame? Vamos conversar com o Nutri? Deixa eu ligar para o treinador aqui e falar, velho,
os exames dele deu alterado aqui, o que que tá pegando? Liga pro atleta, e aí, mano, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Na família, tá dormindo bem? Tá hidratando? Então, assim, é esse monitoramento longitudinal que vai te dar segurança. O cara pode estar com os exames tudo aqui bem aqui na pré-temporada. E se ele tiver entrando carga, não tiver comendo, não tiver hidratando, ele vai lesionar. Se ele não tiver comendo, não tiver hidratando, talvez numa prova ele pode sentir mal. Se ele estiver bebendo água demais, ele pode fazer uma hiponatremia e ter uma doença grave. Aconteceu alguma coisa grave. Por quê? Porque você não está monitorando. Pô, liberei o cara, tchau, beleza. Não é o meu papel. Não é fazer um atestado. A gente precisa, todo mundo junto, monitorar esse cara e tentar ir aparando as arestas ali para tentar tirar o melhor do cara com segurança. Então a gente vai entrar numa parte aqui, é só um slide, é atleta feminina. Isso aqui é um mundo à parte. Isso aqui é um mundo à parte. E aí começa, é muita coisa. A gente precisa olhar para o atleta feminina diferente, né? Não é que seja diferente, é porque tem poucos trabalhos, assim, a maioria das coisas é com homem, e a mulher, nos últimos anos, tem crescido cada vez mais os estudos baseados nas mulheres, né? Então você começa a perceber que existem várias coisas que são sutis e próprias das mulheres. Então a gente tem que estudar a fisiologia da feminina, a gente tem que entender né, o mínimo básico ali da mulher para poder também conseguir ajudar elas a desempenhar o seu melhor e evitar alguns riscos que elas podem ter a mais do que os homens, vamos dizer assim. Então, é preciso estudar as mulheres, é preciso entender que as mulheres, elas têm as particularidades delas e elas precisam ser bem entendidas. Existe um termo que chama REDS, né, que é famoso assim no mundo do esporte, né? Que é a baixa disponibilidade energética, que ela leva a alterações menstruais, ela leva a alterações ósseas, né? E o ciclo menstrual é um sinal vital no esporte, tanto para performance como para perda de performance. Se a mulher para de menstruar, opa, pode estar acontecendo alguma coisa durante o ciclo menstrual, ela pode ter perda de performance em algum momento, dependendo da competição, da prova-alvo. Às vezes precisa chamar um ginecologista. Olha, será que tem algum anticoncepcional, alguma coisa que a gente pode entrar aqui para ela passar essa prova-alvo mais tranquila e não perder todo o trabalho que você fez, porque a mulher entrou dentro de um período do ciclo em que a performance dela cai? Então, é uma coisa a se pensar. Então, entraria aí né, a gente monitora isso, né, a gente fica de olho no ciclo menstrual das mulheres para saber qual que é o período que ela está performando mais ou menos. Será que tem um período ali? Então, fica essa dica, né, tanto para mim quanto para vocês, para a gente pensar na atleta feminina, nas particularidades dela. Saúde mental, para mim, é fundamental, né? É, a gente está montando, né, o primeiro ano do departamento de pediatria do esporte, da Sociedade Mineira de Pediatria, e assim, eu fiz questão de ter duas psicólogas lá com a gente, nós temos um psiquiatra do esporte, e a saúde mental, ela muitas das vezes, ela vai junto com a periodização, né? Às vezes o que está travando o cara é o mental dele, chega no pico naquele, dentro da periodização, naquela etapa ali que está no pico, às vezes o cara não consegue mais por causa da cabeça. Então precisa ter esse olhar também para a saúde mental. No começo da anamnese, já pode perguntar algumas coisas. O cara é ansioso, você dorme bem, não, 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 está acontecendo alguma coisa. Lembrar que, né, que isso vai interferir na performance. E cada vez mais a gente sabe que isso interfere mais. E se falando de criança, né, a gente tem a questão dos pais, né? Então, assim, muitas das vezes a cobrança é muito grande. Isso afeta a saúde mental das crianças, mas o problema está no pai. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, a evolução da avaliação, ela sai, né, daquela identificação do risco para prevenção de lesão, para a gente chegar na otimização da performance, né? A gente tentar extrair o máximo daquilo ali, pensar nos mínimos detalhes para levar a performance. Primeiro,
evitar o risco, né, de acontecer alguma coisa com o nosso atleta, né? Segundo, deixar o nosso atleta sempre pronto para poder performar. E a partir desse momento a gente começar a fazer aquele trabalhinho de formiguinha ali, detalhes, detalhes, detalhes que vai fazer a diferença. Eu sempre gosto de falar dos 100 metros, né, livres da última Olimpíadas, né, de 10 atletas, 8 bateram o recorde mundial e a diferença foi milésimos. Né? A diferença entre o primeiro e o oitavo foi milésimos, e 8 caras bateram o recorde mundial. Tinha questão da pista, tudo, mas assim, são detalhes, né, pessoal? A gente sabe, né, no ciclismo, por exemplo, 1 minuto é 1 hora, né? Então, pensar sempre nisso, né, nessa avaliação contínua, multidimensional e individualizada. O que o coleguinha toma talvez não seja legal ou melhor para você. O treino do colega, a planilha do colega talvez não seja melhor para você. E nós, como profissionais, né, a gente tem que sempre pensar numa coisa multiprofissional. Não dá para fazer medicina do esporte, não dá para fazer esporte sozinho. Ninguém consegue monitorar tudo. Não tem como eu avaliar o estado emocional daquela pessoa, calcular todos os nutrientes, carga de carboidrato, pedir exame, analisar exame, prescrever treino. Eu tenho as minhas pós, tenho as minhas coisas, mas é o quê? Para poder entender e conversar com os outros profissionais. E, na medida do possível, fazer algum ajuste ou outro. Mas eu não estou aqui para prescrever treino, prescrever nutrição. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer o meu papel. Liberar esse atleta, para que ele possa fazer o negócio dele com o mínimo de risco. Se tiver alguma doença, encaminhar, tratar. A partir do momento que esse cara está tratado, está seguro, a gente vai começar aquela avaliação básica e aí vai prescrevendo para a gente tentar não deixar ele lesionado. E aí a gente vai buscando a performance. A gente vai buscando a performance. E aí isso precisa de ter várias mãos. Sozinho não dá. Então a gente sai de uma avaliação pré-participação, ali focada e o cara não morrer, na liberação, num atestadinho que o médico pegou com um amigo, comprou, pegou, foi ali no pronto-socorro, para uma avaliação multidimensional, contínua, né? E lembrar disso. Então, assim, a avaliação ela não termina ali na liberação, ela começa ali, a partir dali vem o mundo. E eu acho que é isso. Eu queria agradecer a todos por estar aqui, né? E eu tentei ser o mais sucinto possível. E aí vamos abrir aqui para algumas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Beleza? Ah, beleza, Daniel. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma? Fala, doutor, boa noite. Boa noite, João. Joia, pode ser por vídeo mesmo a pergunta? Pode. A voz um pouquinho ruim aqui, mas acho que vai lá. A gente, como educador físico, a gente acaba tendo algumas limitações nesse ponto. Até te perguntei isso já algumas outras vezes, já respondeu bem pra caramba ali pra gente pelo WhatsApp, mas até para ficar salvo aqui e trazer mais informação ainda. A melhor via, como o senhor enxerga ali pra gente, como educador físico, como treinador, fazer esse pedido de exames em si e passar essa leitura para o médico. Você acha que isso seria algo que a gente conseguiria fazer à distância ou seria mais interessante e a forma correta talvez seria presencialmente aí no seu consultório? Ô, João, então, cara, é assim, mesmo que todas as pessoas quisessem passar em mim, eu não ia conseguir Uhum. olhar todo mundo. Né? Assim, eu acho que como você está inserido no mundo do esporte, trabalha com atletas, né, de alto rendimento, é aquilo que a gente conversou. Eu acho que deveria, assim, ter profissionais de confiança por perto. Pô, não precisa ser um médico do esporte, mas você tendo uma ideia, né, fazer uma conversa inicial, né, passar em alguém de confiança, que pode pedir alguns exames básicos, né, naquele cara ali, e falar, olha, cara, eu queria que ele fizesse um eco, e queria que ele fizesse um teste ergométrico com alguém bom, que esse teste fosse feito no máximo. E aí você, pô, aí você já tá naquela parte que a gente falou, olha, aqui já tá, esse atleta meu já tá seguro.
para fazer a atividade aqui, eu prescrever ele, aí a gente vai entrar naquela outra parte, né? Na parte de lesão. E aí já começa a ficar uma coisa que você começa a precisar de pessoas mais que está dentro do esporte, né? Para entender o que está acontecendo. Porque você chegar para o médico e falar em periodização, falar isso, o cara não vai entender, velho. A gente não aprende isso na escola. Né? E eu preciso estar, no caso, junto com você ali. Falou, ô, João, esse atleta aqui, olha, a gente colheu os exames aqui, aonde que ele está, competiu quando, como é que está a carga, né? E aí, dentro disso, a gente fazer alguns exames mais específicos, mas já pensando em, assim, overtraining, risco de lesão, alimentação, aí vai entrar o nutricionista também, que esteja vinculado ao esporte, né? E aí tem hoje o psicólogo do esporte, então aí começa a entrar uma coisa que a gente precisa esmiuçar, né? Num primeiro momento, é aquilo que eu te falei, que a gente conversou outras vezes, passar num médico bom, de confiança, para liberar o cara, não só dar um atestado, mas liberar o cara com segurança, para você meter carga. Colocou carga, tá? Aí seria alguma coisa, por exemplo, aí teria que ser alguém que está dentro do esporte. No meu caso, como a gente está longe, aí teria que ser alguma coisa mais online. Eu acompanho um jogador que está no Paraná, eu acompanho um jogador que está. Mas sempre, igual eu te falando, junto. Aí eu converso com o treinador, eu sei quando tem um campeonato, como é que tá a carga, tá. Ó, vamos colher isso, cadê o nutricionista? Quem prescreve o treino de força desse cara? Tá fazendo isso? Tá hidratando? Não. E peso antes, depois. Tem pessoas que eu tenho que pesar antes e depois, toda vez. Pá. Não, agora tá ajeitando, agora tá ajustado a hidratação. Tá ajustada a hidratação? Então, pô, agora vamos para a próxima fase. Ajusta a hidratação. Agora, como é que tá a alimentação? E aí você vai, aí colhe o exame e vai. Por exemplo, você ciclou ali, fez um ciclo, sei lá como é que você faz. Vamos dizer assim, foi subindo carga, terceira semana, pô, pico, vai descansar, né? Pô, vamos colher aqui 2 dias depois e ver como é que tá os exames desse cara, como é que tá o processo inflamatório, como é que tá a secada desse cara, como é que tá o triglicérides dele? Ó, o triglicérides dele caiu muito, a ureia aumentou. Pô, será que tá faltando carboidrato para esse cara? Porque tem que pensar que a nutrição ela tem que periodizar junto com a periodização da prescrição. Não a nutrição ela tem que ser prescrita de acordo com a sua periodização. Você está botando carga no cara, o cara está comendo a mesma coisa que ele comia quando começou ali aquele microciclo. A nutrição tem que acompanhar, né? E, então tem que estar com o nutricionista ali, né? Se for ver a parte psicológica, ela também vai andar junto com aquilo ali, né? Então você começa a ver esses detalhes, aí começa a entrar num mundo que a gente precisa já de profissionais que estão envolvidos com a performance. A parte da saúde, eu acho que é procurar alguém de confiança, entendeu? Que possa discutir, que está aberto a conversar, entendeu? E com certeza tem, cara. Sempre tem alguém bom que está a fim de fazer um negócio bacana. Acho que é isso, né? Te respondi? Sim, deu para entender bem. Agradecer, né, pela atenção que você sempre traz para a gente. E veja até que assim, essa dúvida minha não é uma dúvida. Ela é comum, a gente vê no grupo do Cowork lá, por exemplo, a galera sempre pedindo indicação. Acho que falta aí esse mapeamento dos bons profissionais que a gente tem, mas sempre a gente consegue indicação, como o senhor me passou mesmo de alguns profissionais aqui mais próximos. E só te Sim. agradecer pela atenção de sempre. Não, Valeu. bacana. Obrigado você pela presença. Ô, doutor Jefferson, boa noite, tudo bem? Boa noite. Uma Quem tá dúvida falando? aqui. É Daniel. Daniel Veiga. Isso. Ô, Daniel, bom? Você percebeu, né, no antes do Covid e pós-Covid, alguma diferença nos casos, né, de problema cardíaco em atleta? E você acha que isso é relevante na hora de a gente ver uma anamnese, de levantar alguma suspeita? E eu diria, no evento da Covid, né? E também eu tenho muito atleta, já vi muito atleta, né, que faz reposição hormonal. Isso requer uma atenção diferenciada também nos exames, alguma coisa. E, assim, o nome é reposição, né? Mas a gente vê que pelos exames ali anteriores à reposição não havia uma diferença que a gente diria que necessitaria de uma reposição hormonal, né? Está muito comum isso hoje. E, às vezes, preocupa aí a hora que a gente pega um atleta desse padrão, né? Ô, Daniel, então, assim,
a primeira coisa, né, a questão do Covid, né? Na época do Covid, eu era responsável pela cardiologia pediátrica de um hospital bem grande aqui, sabe? Assim, eu tive pouco contato, assim, com pacientes adultos do Covid. Mas, assim, eu não percebi um aumento, assim, quando teve o Covid mesmo, o Covid, para a gente liberar quem teve Covid, a gente tinha todo um protocolo para ser feito para excluir miocardite, e se tiver tido miocardite, fazeria uma ressonância, então tinha todo um processo ali para liberar. Tiveram alguns jogadores que vieram a óbito, né, por conta do Covid, né, mas não foram tantos assim. Depois do Covid, assim, é difícil você saber certinho o que aconteceu, porque assim, você não tem uma autópsia, você não tem exames, né? Então, mas assim, eu não me, não me veio, nem vi ninguém falando que percebeu um aumento de morte depois do Covid. A gente começa a ver assim, o número de praticantes de atividade física, ela tem aumentado assim, né, exponencialmente, né? Eu pedalo desde 2006, cara, você não vê ninguém pedalando. Hoje em dia tem um tanto de gente pedalando, jogando beach tênis, jogando tênis. Eu joguei tênis de 92 a 2008. Cara, não tinha ninguém para jogar tênis, velho. Hoje em dia você fica bobo, assim, o nível técnico, né? A corrida é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o que tem aumentado é o número de atletas praticando e muitas das vezes aquele atleta, ou ele tem uma doença ali por trás, que não foi diagnosticada, ou ele faz algumas coisas erradas ali que colocam ele em risco para o tipo de esporte que ele quer fazer, entendeu? A gente sabe que excesso de carga pode trazer arritmias, né? Por si só, ela pode trazer arritmias, porque é um processo inflamatório, né? Quando você prescreve um treino, né? É, quando você prescreve um treino, o treinador prescreve, ele está controlando esse processo inflamatório, né? Se você sai treinando ali, que a gente chamava, né? O pega com o tempo todo, só no pau, só no pau, só no pau, o cara vai ter alguma coisa em algum lugar, né? E um dos lugares pode ser o coração, né? Então a gente sabe que pode existir arritmias por excesso de treino. Às vezes o cara um fica deprimido, o outro tem lesão muscular, o outro pode ter no coração, né? Agora, quanto ao uso, né, de esteroides, essas coisas, né, o que a gente discute na cardiologia do esporte é que não existe dose segura para se usar, né? Você pode ter aquele cara que usou a vida toda e vai ter problema só lá na frente, como tem aquele caso que foi feito ali na primeira dose, o cara já se lasca, né? E além de ser doping, né? Assim, pô, eu ficaria chateado, né? Se tivesse alguém comigo e olhando pro cara, o cara fala, pô, o cara tá dopado, velho. É foda, né? Então, né? Agora, pra gente não existe dose segura de esteroides anabolizantes, assim, e outra, né? Para quem trabalha com atleta, por exemplo, eu estou ali no Ipatinga, trabalhando com atleta profissional, cara, não posso nem chegar perto, entendeu? Se você entrar no site do doping brasileiro, você vai ver que tem um tanto de médico lá que está abolido, abolido do esporte, né? 30 anos de suspensão. Você não pode nem chegar perto, cara. Se um atleta federado for pego com você ali, dentro de um treinamento, esse cara pode pegar doping. Então, assim, é um negócio bem rigoroso. É lógico que aqui não tem essa, né? Mas eu não queria ver meu nome ali naquela lista, né? Então, assim, eu nem chego perto. Eu já falei muito disso. Eu faço ecocardiograma aqui, né? Faço eco com strain, assim, que é uma avaliação um pouco mais sensível. A gente vê algumas alterações, mas é um mundo bem à parte, né? Então, assim, dentro da aula, né, de pré-participação, se eu tivesse um atleta, né, que tivesse fazendo uso de alguma substância, eu já colocaria ele como um risco aumentado para ter algum evento cardiovascular e aí faria os exames necessários, talvez chamaria um endócrino, porque muitas das vezes o cara não quer parar, né? E assim, eu não estou aqui para julgar o cara, né? Eu falo, olha, beleza, você usa, tem esse risco, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, e aí vamos conversar com o endócrino que te passou, e aí, né, é isso. Mas aí eu sempre deixo claro, falo, não existe dose segura de esteroide anabolizante da parte cardíaca. Isso eu posso te dizer, entendeu? Tá ótimo, muito obrigado, doutor.
Não é o Dr. Book, né, falando, não existe, assim, cara, velho, é assim, uma coisa é a questão da saúde, do doping. Beleza, velho, eu não tô aqui para falar o que que o cara tem que fazer. Outra coisa é meu papel como médico, olha, isso pode te trazer isso. Você quer isso para você? Beleza, então vamos fazer isso, isso e isso aí para minimizar o risco. Eu não vou mandar o cara embora. Agora, outra coisa sou eu como esportista, cara. É assim, isso não é esporte. Tá cheio de atleta amador aí competindo dopado. E assim, a gente olha pro cara, você sabe que o cara tá dopado. E é foda, você treina, acorda 4, 5 horas da manhã, treina pra caramba, come bem, controla tudo, não é possível. É filho, menino, deixa de estar ali para chegar lá e perder para um cara dopado. Eu acho injusto, entendeu? É porque tá começando a normalizar o negócio, mas eu acho muito injusto. Então, assim, tem várias coisas aí no meio, né? Então, a questão médica, né? A questão que é proibido, a questão como atleta. Então, assim, felizmente, tá osso. O Daniel está digitando aqui alguma pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer discutir alguma coisa aí dentro do tema? Quer acrescentar alguma coisa? Estão tranquilos? Podemos encerrar então? O Daniel está digitando alguma coisa. Só agradecendo. Não, beleza, pessoal. Eu gravei aqui, vou tentar jogar isso para o YouTube. Não sei como é que faz, mas eu vou tentar. Queria agradecer a todos, então, por estar aqui. A próxima aula vai ser avaliação básica do eletro, para a gente poder entrar no eletro do atleta, né? E aí nós vamos começar aí com outros temas. Se alguém tiver alguma sugestão, a gente vai tocando o barco aqui, tá bom? Beleza? Obrigado e boa noite.